Além do genocídio, o mundo vê, chocado, o número de jornalistas mortos aumentar na faixa de Gaza. Desde outubro de 2023, mais de 200 profissionais da imprensa foram assassinados no território palestino. Muitos deles morreram mesmo usando colete e credencial de imprensa. Tudo bem visível. Casos recentes revelam um padrão preocupante. Num deles, um ataque aéreo de Israel matou 5 profissionais perto de um hospital, o Al-Shifa. A tenda onde eles trabalhavam era claramente identificada como espaço de imprensa. O exército israelense justificou o assassinato, dizendo que o Anas al-Sharif, um dos jornalistas mortos, era ligado ao grupo Hamas. Mas outros repórteres foram mortos enquanto cobriam simples deslocamentos ou descansavam depois de ferimentos. Entidades internacionais apontam para possíveis assassinatos direcionados, cobram investigações independentes sobre o direito humanitário internacional. E assim, a sucessão de mortes transformou Gaza no conflito mais letal para a imprensa no século XXI. Terça-feira, 12 de agosto de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui de segunda a sexta-feira, sempre com um convidado, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar mais uma vez com o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser. Professor, é um prazer te receber aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Sempre um prazer, Gabriela. Professor, infelizmente, né, mais uma vez a gente vai falar de um assunto estarrecedor. Dessa vez a gente está falando de um ataque aéreo de Israel próximo ao hospital Al-Shifa, que é um dos maiores de Gaza, matando 5 profissionais da rede Al Jazeera. E entre esses profissionais, a gente tem o Anas al-Sharif, mas eu queria aqui citar também os colegas, os correspondentes, o Mohamed Keireke, os cinegrafistas Ibrahim Zaher, também o Mohamed Noufal e também Mohamed Aliwa, isso segundo a emissora Al Jazeera, divulgando o nome das vítimas, né? Ao todo a gente teve 7 pessoas que foram mortas nessa ação militar, mas esses são os jornalistas. Eu queria te ouvir, primeiro falar um pouco a respeito disso e principalmente sobre o Anas al-Sharif, que tinha 28 anos, porque ele é um jornalista muito simbólico, muito combativo, que estava fazendo um trabalho muito cuidadoso na faixa de Gaza, né? Bom, tudo que acontece agora em Gaza, eu sempre avalio que é algo que já vem acontecendo, mas que nesses últimos meses tem se intensificado. Então, o que você está citando de morte de jornalista, eu ia falar aqui para você, Gabriela, eu tenho me policiado. Uhum. Conflito. Não é mais conflito. Teve um certo momento que sim, que havia o conflito com o Hamas. Não tem mais já há algum tempo. Então, Israel está atacando deliberadamente sem nenhum tipo de resposta. Então, um massacre, como já está se configurado, é um genocídio, e se bombardeia à vontade, se assassinam quem quiser à vontade. Então, esse conflito que eu estava mencionando, e me corrigi, ele já causou, atingiu todos os recordes possíveis. Maior número de jornalistas mortos, maior número de agentes humanitários mortos, maior número de crianças e vai bater todos os outros, maior número de mulheres e tudo mais. Então, assim, todos os protestos das agências internacionais, das instituições internacionais, de vários governos, de vários organismos internacionais, têm sido feitos insistentemente. Nada adianta. Então, Israel se sente livre para fazer o ataque. Antes do 7 de outubro, também, e agora me fugiu o nome, foi assassinada na Cisjordânia uma jornalista
famosa da Al Jazeera, e esse assassinato dela, ele foi filmado em todo momento. Mostra o momento que ela sai ali de um muro, ela está se protegendo, ela está tomando todos os cuidados, e ela foi alvejada por um atirador, por um sniper. E por que eu estou trazendo isso? Porque volta e meia, quando tem um ataque aéreo, a desculpa que Israel tem é de efeito colateral, que não estava previsto. Claro que isso também vai perdendo todo sentido, porque à medida que você faz um ataque aéreo em áreas densamente povoadas, é inevitável, a consequência já se sabe que vão morrer civis. Mas no caso dessa jornalista e de outros também, para mostrar isso, foram snipers, foi pensado. E agora desse assassinato desse jornalista que você está dizendo, eu estava seguindo as redes hoje, e algumas pessoas lá em Gaza, que deram depoimento, estão com muito medo. Ele era um jornalista importante, que estava ali fazendo denúncias, e eles estão com muito medo por quê? Porque entendem que é um planejamento, que vão matando esses jornalistas, porque logo na sequência virá, se é que pode ter mais pesado que está acontecendo agora, mas um ataque bastante pesado, dando início ao plano anunciado pelo Netanyahu de ocupação de Gaza. Exato, esse é um dos temas que a gente vai entrar aqui também, professor, sobre esse anúncio que foi feito pelo Benjamin Netanyahu. Só aqui para trazer mais alguns dados, a gente está falando sobre assassinatos contra jornalistas que já vem acontecendo há algum tempo, como o senhor salientou, né? Mas a gente tem dados de um projeto do Instituto Watson, projeto Custos da Guerra, indicando que o conflito em Gaza já matou mais jornalistas do que 2 guerras mundiais, as 2 que a gente teve, a guerra do Vietnã, as guerras na Iugoslávia e a guerra no Afeganistão somadas. A gente está falando das guerras somadas. Então a gente tem informações aqui de que 238 profissionais morreram desde 7 de outubro de 2023. Isso, estou falando dados do governo de Gaza, que também são dados, enfim, que são conflitantes em relação ao CPJ, confirmando pelo menos 186 mortes. Acho que é coisa de 2 semanas, houve uma denúncia coletiva dos órgãos de imprensa, dos seus jornalistas, pedindo para conseguir sair de Gaza, porque estavam também passando fome e não estavam tendo as condições mínimas de trabalho. Porque assim como os demais, né, a população civil de Gaza está passando pelas mesmas situações de, enfim, de falta do básico, né? Falta de água, falta de alimentação, de insumos, de remédio. Então, basicamente você silenciar, você impedir o trabalho de quem está fazendo as denúncias do que está acontecendo. É uma situação, quando nós já estamos dizendo aqui, insustentável, né, que está passando a população de Gaza, e sob os olhos de todo mundo. Porque essa situação de genocídio, Gabriela, ela tem se destacado também por outro ineditismo, que está sendo mostrado ao vivo. Quer dizer, sempre quando houve genocídios, limpezas étnicas, a apuração é a posteriori. E aí você vai lá colher testemunho de pessoas, você vai reconstruir a vida, você vai ver fotos, você vai ver isso e tal, e acaba se configurando. Mas agora não, está tudo sendo mostrado. E é o que você estava falando, quer dizer, a situação de quem está em Gaza, independentemente de quem seja, está sendo a mesma. Ou seja, está sendo atingido quem? A população em geral, médicos, esqueci de citar isso também, um alto número de médicos que Sim. foram assassinados, jornalistas, professores, cientistas, quer dizer, todo mundo está nessa situação. E justamente por quê? Porque está sendo retirado como fundamento nessa guerra, fundamento básico, a indistinção que Israel está sendo feita entre combatentes e não combatentes.
que é o princípio em torno do qual se alicerça o direito internacional humanitário. É claro que as guerras em geral, ninguém segue à risca isso que nós estamos dizendo, obviamente seria utópico que eu fizesse. Mas Israel, ele já nega por princípio isso. E por quê? Eu tive ocasião de analisar isso de forma detalhada. Semana passada até dei uma conferência sobre isso. Que Israel, ele repete ipsis literis o que está nas convenções internacionais. Tem que respeitar a população, com alimentos, com necessidades básicas, tem que diferenciar combatente civil, etc. Ele faz uma longa transcrição. Só que no final da justificativa, são 3, 4 palavrinhas que muda tudo. Por quê? Ele põe assim, de acordo com as necessidades militares, de acordo com as contingências do combate. E, portanto, isso acaba justificando que todo o resto que ele nomeou não vai ser cumprido. Ele fala, nós temos necessidade militar. E por que eles dizem? Porque se não fizer isso, o Hamas não será derrotado. É o lenga-lenga desde o 7 de outubro. E se o Hamas não for derrotado, quem será derrotado vai ser Israel. Então, é por uma necessidade de sobrevivência que Israel está fazendo isso. Uma loucura. Quer dizer, Israel é um Estado poderosíssimo, tem uma das maiores forças armadas do mundo, não há exército lá da Palestina, o Hamas ainda sobrevive, mas está completamente destroçado, não tem capacidade de ataque nenhuma, não se vê absolutamente nada. E aí Israel argumenta para dizer que está cumprindo com o direito internacional humanitário, argumenta que é por sobrevivência. Então, ou seja, a não distinção de combatentes e não combatentes, uma das consequências é o extermínio, não tem outra. Professor, e isso é importante também, porque quando a gente tem o assassinato desse jornalista, que é um símbolo importante da liberdade de imprensa e das denúncias do que está acontecendo na faixa de Gaza, o exército de Israel, além de dizer sim, a gente fez o ataque, também alega que ele era líder de uma célula do Hamas. Quer dizer, disseram, ele foi responsável por lançar ataques com foguetes contra civis e soldados israelenses e recebia salário direto do Hamas. Quer dizer, além de ser assassinato, ele também está sendo alvo de difamação pelo exército de Israel. A Al Jazeera, o próprio jornalista, antes de morrer, ele já tinha negado essa acusação também, a Al Jazeera também, e aí veio um monte de órgãos importantes, jornalistas, para dizer que essas acusações são totalmente fundadas, né? Claro que também Israel não apresentou nenhuma prova concreta do que estava dizendo. A ONU se pronunciou a respeito disso, então veio uma reação em cadeia em resposta a isso, né? Essa difamação que o Al-Sharif também está sofrendo. E acho importante a gente sempre dizer quem foi o Al-Sharif justamente por esse movimento que está acontecendo. Então, um jornalista de 28 anos, com 2 filhos, estava separado da família por um bom tempo, porque estava numa zona muito perigosa e estava insistindo para conseguir fazer essas denúncias, essa cobertura, e deixou uma carta, porque já sabia o que estava acontecendo, sentiu ali que realmente poderia morrer assassinado naquele momento, e deixou uma carta que foi publicada pela rede Al Jazeera depois da sua morte. Então, é uma situação, acho que também por todo o simbolismo, né, de ele escrever essa carta e deixando uma mensagem para os palestinos e para o mundo da situação grave que está acontecendo, também, mesmo depois que ele morre, ele continua denunciando o genocídio. Isso é, assim, é até difícil falar, né, sobre esse caso, professor, porque, enfim, a gente está vendo tantos horrores acontecendo em Gaza, mas esse acaba deixando, assim, um legado que vai reverberando. Isso sem contar, claro, a gente nem falou aqui, mas durante o funeral, aparecem os filhos dele, 2 crianças, a menina, assim, você vê que não tem
um olhar, assim, parece que ela está completamente, um estado de choque completo, né? A criança não tem nenhum esboço, não tem um sorriso, não tem uma reação nem de tristeza, nada, está completamente vazia. A situação como eu estava dizendo, é uma situação de um certo modo inédita, né? É claro, outros genocídios também, inclusive o que se esquece muito, os chamados genocídios coloniais, Uhum. né? Quer dizer, que foram os genocídios praticados pelas colônias, principalmente na África e na Ásia, quer dizer, tudo isso daí. Mas realmente Gaza está batendo todos os recordes existentes. Ora, isso e é interessante, Gabi, isso já estava configurado desde o início. Veja, eu adoto como um ponto de partida importante de tudo isso que está acontecendo, foi uma coletiva de um ministro do Netanyahu, ministro de Defesa. Ele já não é mais. Mas ele, na coletiva de imprensa, ele disse que a partir daquele momento, do dia 7 de outubro, não a população, ele não disse só o Hamas, ele disse a população de Gaza será tratada como animais e, portanto, serão cercados, não terão comida, não terão remédio e serão fustigados. Ele declarou isso numa coletiva de imprensa, um ministro. Então, assim, o que está na Corte Internacional, eu li o relatório, tem muitos fatos já bastante comprovados, e lá se revela o que é importante para configurar o genocídio, a intenção de líderes, a intenção de governantes. E, junto com a intenção, o estímulo. Ele está estimulando, ele está induzindo, ele está mobilizando as forças para que se faça isso que foi feito com o jornalista. Então, não há distinção, como eu já havia dito, e que você estava colocando, quer dizer, todo mundo pertence ao Hamas. Essa é a justificativa, direta ou indiretamente, né? Então, a partir daí, ele não necessita nem mais falar de efeito colateral, que era uma negativa, né, de intencionalidade que sempre aparecia. Agora não, como você bem disse aí. Ele anunciou que ia fazer isso porque o jornalista é considerado membro do Hamas. Então, realmente é uma situação inédita, né, que nós estamos vivendo, mas sendo sustentada principalmente pelos Estados Unidos e por outros países são cúmplices, porque se não sustentam, pelo menos não se colocam contrariamente ao que Israel está fazendo, de forma clara e concreta, apenas com frases abstratas e tudo mais. Então, esse plano do Netanyahu, ao que tudo indica, esse assassinato já é uma parte desse plano que vem logo a seguir. Isso que você diz é muito importante, professor, de que eles são cúmplices, porque estão vendo isso acontecer e dão declarações, dizem que vão reconhecer o Estado palestino, isso a gente ainda vai observar. Essa conferência das Nações Unidas, o Macron, por exemplo, falando desse plano de Israel, que eu acho importante a gente ressaltar aqui, né, professor, esse plano estava muito claro do Netanyahu desde o início qual que era, mas agora ele está falando abertamente sobre esse plano que nada mais é do que eliminar totalmente a população palestina, do que assassinar todos os palestinos, mas o Macron dizendo que é um desastre prestes a acontecer, eu acho que já está acontecendo há muito tempo. Parece que a França que demorou para perceber e se pronunciar a respeito disso. Aí o Netanyahu foi a público para dizer que não tem outra alternativa a não ser terminar o trabalho. E terminar o trabalho, mais uma vez, a gente está falando aqui de genocídio. Eu queria a sua avaliação, professor, sobre o que os outros países estão fazendo a respeito disso. A Alemanha suspendeu os equipamentos militares para Gaza.
achei um passo importante, porque é o segundo maior exportador de armas para Israel. Aqui, dados que a Andrea Dipp, nossa correspondente aqui do ICL, que está na Alemanha, está na Europa, ela trouxe a informação no ICL Notícias de que eles já forneceram 30% do total de armas exportadas para Israel de 2019 a 2023. Então, a Alemanha ainda está longe de reconhecer a Palestina como um Estado, como prometeu até já fazer a própria França, Reino Unido, Canadá, Portugal. Eles disseram que iriam reconhecer na Assembleia das Nações Unidas, da ONU, mas houve esse passo no sentido de não fornecer armas para Israel. Qual que é a importância disso? É um passo pequeno ainda? É um passo relevante? Como é que isso pode reverberar também em outros países para que a gente tenha ações efetivas, né, professor? A gente conversa muito sobre esses pronunciamentos que funcionam como nota de repúdio, mas a população continua sendo morta, passando fome, enfim. Bom, em primeiro lugar, eu tenho visto essas declarações estão aparecendo sobre reconhecimento do Estado palestino no momento onde o genocídio está a galope. Para mim, isso não é ingenuidade, porque não tem sentido nenhum falar em reconhecimento do Estado palestino enquanto está tendo genocídio. Ora, todo mundo sabe, é uma série de passos que devem ser tomados, mas um passo sem o qual não dá para fazer nada além disso é acabar com o genocídio, é o cessar-fogo. Eu acho que todos os países no mundo agora deveriam centrar nisso. Não tem discussão de dois estados, de reconhecimento, nada. Depois, nós é um problema humanitário gravíssimo, ele precisa ser interrompido imediatamente. Mesmo interrompido, ele vai já trazer consequências, porque essa desnutrição, as doenças, essa coisa vai longe. Tem um termo que foi empregado por um cientista político italiano já há mais de 10 anos para a situação da Cisjordânia, e eu tenho recuperado esse termo porque eu acho que ele é muito apropriado, que se chama urbicídio, que não é só a destruição da população, é a destruição da cidade, da infraestrutura, porque mesmo após o fim do genocídio, né, ele vai trazer consequências, porque essa cidade foi destruída, a sua infraestrutura foi destruída. Então, esse é um primeiro ponto. O outro ponto que você chama da Alemanha, da atenção para o fato da Alemanha, sim, eu diria que é importante, mas veja só, duas questões. Uma referida ao tempo. Se isso tivesse acontecido lá no dia 8 de outubro, no dia 9, no dia Uhum. 10 de outubro de 2023, era uma coisa. Agora, nessa situação, Gaza está destruída, está completamente destruído, quer dizer, não tem mais nenhuma condição, né, de resistência, de sobrevivência do povo palestino. Então, isso também denota um oportunismo desses países, né? E uma outra questão referente a isso: a Alemanha parou de exportar, né? Mas não de importar. Porque, veja só, Israel ele constituiu, nesses últimos anos, um complexo militar de segurança que ele importa alguns tipos de arma e exporta outros. E essa exportação de armas, de tecnologia de segurança de Israel, é um dos principais recursos que Israel tem e que compõe o seu PIB. Então, aí também tem essa coisa, que o BDS, o Movimento Boicote dos Investimentos e Sanção, tem reivindicado, tem centralizado, que importa é o comércio nas duas mãos, não é apenas só em uma mão, porque isso alimenta. Olha, Gabi, eu fiquei estarrecido com duas informações que não têm circulado muito por aqui, a respeito de países que continuam comprando e ou vendendo armas para Israel, que eu fiquei, olha, confesso aqui, eu fiquei muito pessimista. Um é a Espanha, essa matéria da Espanha saiu no El País, faz umas 2 semanas, porque a Espanha, o governo da Espanha é um dos que mais critica Israel.
E ali o El País deu um informe que, durante o ano de 2024, a Espanha foi o país que mais comprou armas de Israel, que mais engordou os cofres de Israel com arma. Um outro país, que outro dia eu fiquei sabendo, por intermédio de um professor, pesquisador da África do Sul, é justamente a África do Sul, né, que levou denúncia à corte, denúncia importante, significativa, e a África do Sul tem todo a autoridade para fazê-lo, mas que também mantém relações comerciais com Israel. O mesmo nós vamos dizer do Brasil. As declarações do presidente Lula são bastante contundentes e não são mentirosas. Você percebe o Lula, o estado emocional que ele fica quando ele fala da Palestina. Mas tem alguma coisa que impede de que ele vá além disso. Então, quando a gente compara Israel com a África do Sul, né, porque o apartheid da África do Sul foi derrotado por sanções, é verdade, só que as pessoas esquecem de comparar que o Israel, hoje, é um país muito mais poderoso do que a África do Sul. Nós temos que reconhecer isso. Não é só poder militar, é um poder de articulação política global. Não é fácil, ele se estabelece muito bem. Então, volta e meia eu vejo dizer que Israel está isolado. Isolado como? Não há um único país que tenha feito sanções completas com Israel. Você citou aí na Alemanha, é um caso importante, tem o caso da Colômbia, tem um outro caso, casos pontuais que são importantes, eu não estou desconsiderando isso. Mas para fazer Israel parar, precisa mais. Sobre as armas, o que Israel tem de arma e o que é fornecido por Estados Unidos basta para fazer genocídio na Palestina. Não precisa de mais. Então, não é por isso que Israel vai ser freado nas suas ações de extermínio que estão a galope. Né? Então, uma marcha rápida que parece que agora, com esse plano do Netanyahu, vai conseguir isso que ele almeja, que realmente é uma eliminação e ou expulsão dos palestinos de Gaza. Professor, essas informações que o senhor traz aqui são fundamentais. Acho que vale a pena também, aqui nesse final, fazer aqui uma menção à flotilha de ajuda humanitária, que também no dia 31 de agosto vai sair de vários portos no Mediterrâneo. Então, a ação da militância, a pressão da militância também é fundamental. Essas denúncias que estão sendo feitas, é claro que a gente sabe que a flotilha ela não tem como parar o que está acontecendo, esse genocídio, mas a pressão e o olhar de todos os países para o que está acontecendo, da imprensa, enfim, tudo isso é fundamental para que todo tipo de pressão seja feita nesse momento. Então, quero muito agradecer, professor, mais uma vez a sua presença aqui, e é sempre um prazer te receber. Um prazer, Gabriel. Até a próxima. A gente conversou aqui com o professor Reginaldo Nasser em detalhes, e eu quero deixar um convite aqui nesses minutinhos para você que já veio a São Paulo acompanhar o nosso Despertar em 2024. A gente vai ter mais um evento agora em 2025, nos dias 19 e 20 de setembro, no Espaço Vibra, em São Paulo, que é uma das maiores casas de show do país, e a gente vai se reunir com a nossa comunidade CL para trocas, enfim, conexões, celebrações, né? Em 2024 a gente teve mais de 4.000 pessoas, convidados muito importantes. A gente ainda não divulgou quem vão ser essas atrações, mas em breve fica de olho aqui junto com a gente, que vale a pena receber também no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, as novidades e os spoilers do que vem por aí. Pode entrar em icl.com.br/despertar. A gente tem o ingresso com desconto que está sendo disponibilizado nesse momento, então vale muito a pena entrar no nosso grupo para ter todas as informações. Eu agora te convido a ficar com a gente no Mercado Investimentos, para você que me acompanha aqui nos nossos canais do YouTube. Na sequência vai ter o Rolê ICL e você pode ouvir Em Detalhes todos os dias nas plataformas de áudio, tem episódio novo também. Até amanhã. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura.
Quem será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.